Salve, salve rapaziada, NTX aqui, e hoje eu vou estar montando com vocês uma tier list contendo todos os jogadores que esteve presentes na beta do Inazuma Eleven Victor Road. Como vocês já sabem, falta praticamente um mês pro lançamento desse jogo maravilhoso, tão aguardado, e cá estou eu para montar uma tier list, que é muito complicado montar uma tier list aqui no Victor Road, porque por causa dos arquétipos que nós temos no jogo, que são bastantes, e mesmo tendo alguns ruins, eles acabam se tornando bons se você mesclar bem com os outros, sabe? E claro, também depende muito da sua gameplay. Por isso, chega a ser um tanto quanto difícil. Eu também tô aqui com a filinha de todos os arquétipos do jogo, caso eu me esqueça, eu tô aqui para dar aquela conferida. Peço perdão para vocês. E aqui nessa tier list eu dividi em 5 categorias, onde nós vamos de lenda até meme demais. Sem mais enrolações, simbora pra tier list. Começando aqui pelo Mamoru Endo, o Endo da Rainbow, o Endo do Inazuma Japão. Cara, esse Endo aqui, ele era horrível. Tá, sinceramente, eu acho que foi o pior jogador dessa beta. Eu tô brincando, calma. Não joga essa pedra em mim, calma, se acalme. Com toda certeza, o Endo, ele era um dos melhores jogadores que estava presente nessa beta. As status que ele tinha eram muito boas também. Mão Fantasma V. Ele tinha ótimas passivas perfeitas pra ser um goleiro. Ele tinha as passivas de absorver barreira muito boas, então era muito fácil você ver um Endo batendo 4.000 pontos de defesa, e sem sombras de dúvida ele tá aqui na nossa categoria lenda, porque esse garotinho aqui merece muito. Logo em seguida nós temos o Tachimukai, cara, e nessa beta o Tachimukai ele era bem versátil, digamos assim. Ele é muito bom no gol, ele é muito bom como goleiro, ainda mais se você combina ele mais o Career, as passivas dos dois, se torna muito brabo. Ele tem boas Hisatsu, que é a Mão Fantasma e a Mãos Infinitas. Além disso, ele é um dos melhores zagueiros da beta. Sim, meu amigo, zagueiro. Ele era incrível e inclusive rolava estratégia usando esses dois aqui. Você começava usando o Endo, deixava o Tachimukai na linha e depois você trocava eles de posição quando seu Endo estivesse desgastado. E isso acabava ficando muito forte, tá? Dito isso, lenda também. Ele foi insano, o Tachimukai. Um dos melhores jogadores dessa beta também. Cara, o Kazemaru, o que falar do Kazemaru? O Kazemaru, ele é bom. Ele tem boas passivas sim, status boas, tem status bons, tá? Mas ele não entra aqui em lenda. Ele não entra nem fudendo em lenda. Ele é bom. Eu considero ele como um bom jogador. Kabeyama, incrível. Era um dos melhores jogadores da beta. Todo mundo usou Kabeyama. Não tem como não ter o Kabeyama no time. Ele tinha ótimas passivas, se não a melhor passiva do jogo que nós tivemos nessa beta. Então, eu vou estar colocando o Kabeyama em bom também, tá? Ele era muito bom. Não entra nesses aqui, eu acho que não entra, porque os goleiros estavam absurdos nessa beta. Era muito fortes mesmo. Indo pro próximo, nós temos o Shinsuke. Cara, eu falo pra vocês, se não me engano, o Shinsuke é de tensão, né? Até conferir aqui, Shinsuke, isso, é de tensão. Eu não usei o Shinsuke nessa beta, pra mim tanto faz como tanto fez, mas ele é time de tensão. O time de tensão não era um dos arquétipos mais fracos do jogo, então eu vou estar deixando ele aqui em também, tá? Agora, a Kinako, ela tinha umas Hisatsu muito boas, mas eu também não cheguei a usar muito ela. Ela não tem os melhores arquétipos, se eu não me engano é o mesmo arquétipo de tensão do Shinsuke. Eu acho ela ok, se você souber montar, ela pode sim ficar forte. Então eu deixaria ela junto com o Shinsuke ou nem fede nem cheira. É difícil, viu? Difícil. Não, nem fede nem cheira ou não junto com o Shinsuke. Eu acho ela melhor que o Shinsuke, tá? Então, pô, difícil, mas vou estar deixando ela no vendo com base no meta atual no meta atual não, né? No meta que tínhamos na beta. Tsunami também tem a mesma passiva de tensão, só que eu vejo o Tsunami, ele era mais versátil do que esses dois, porque além de ele ser um bom zagueiro, ele tinha chute
long shoot, então às vezes você poderia pegar o seu adversário desprevenido. Ele era um bom reserva para fazer literalmente isso. Você colocava ele no segundo tempo quando o goleiro do seu adversário estava quase zerado e acabava surpreendendo ele com um impulso de tsunami. Então eu vou estar colocando ele no nem fede e nem cheira, tá? O tema, eu usei o tema, tá? Eu gosto do tema. Ele tinha as passivas boas, ele tinha passiva de vínculo. Eu usei bastante vínculo. E pra mim, ele tava ok, bom. Tinha status boas, status de drible, status de block. Tinha uns bons status pra fazer choques. Isso era bom, ele era bom mesmo. Tá? Não era ruim não. Agora aqui, meu rapaz, aqui é uma das maiores decepções que eu tive no Victory Road, que é o nosso querido Aphrodite. Por que ele é decepcionante? Porque as passivas dele é uma merda. Ele tem a pior passiva do jogo, que é de tiro certeiro. E se as passivas dele não são boas, ele se torna inútil, tá? Só que eu não consigo colocar o Aphrodite no meme demais, cara. Eu gosto muito do Aphrodite. Então eu vou estar colocando ele em E aqui atrás de todos. Porque realmente as passivas dele não eram muito boas. Midorikawa, ele era de vínculo, ele era bom também. Ele tinha bons status, ele tinha status boas de bloco. Cheguei a usar ele como zagueiro. Ele não era ruim, então eu vou colocar ele aqui no nem fede nem cheira. Apesar de que ele não era muito usado no competitivo, o pessoal não costumava usar ele, tá? O Goenji, o que falar do Goenji? O Goenji tem das melhores passivas do jogo, que é a do Justice. Ele tem que estar no seu time se você quer estar no meta. É um ótimo jogador. E também é um ótimo zagueiro. Eu praticamente usava ele na zaga, porque tem atacantes melhores do que ele, atacantes de fogo. Mas como a gente precisa carregar ele para ter as passivas dele, eu colocava ele na zaga, tá? Mas ele não era lenda, tá, gente? Sinto muito aí se você é fanboy do Fubuki, ou se você é fanboy do Goenji, mas ele não é lenda, ele é bom. Cara, o Nosaka, quase não lembrava o nome dele, o Nosaka. Cara, o Nosaka tem uma das melhores passivas do jogo também. Ele é de counter era muito forte mesmo. Ele também era um dos melhores meio-campistas, principalmente por causa do seu elemento fogo, o que deixava ele bastante forte. Se eu não me engano, ele tinha passivas de embate também. Então eu vou estar deixando ele aqui na frente do tema como bom, porque ele realmente era um dos melhores meio-campistas do jogo. Agora, indo pro Tsurugi, o que falar do Tsurugi? Ele tinha bons stats, era um dos jogadores mais fortes em relação ao chute, se não me engano, no máximo, com os itens, ele chegava a 204 de kick. Então ele era sim um bom atacante, suas passivas não eram das melhores, ele é um jogador de jogo sujo, mas se você souber usar roleplay, se torna um time bem forte. Inclusive eu já montei um time usando o Tsurugi, usando o roleplay, já bate de frente com o time do meta, que seria o de Justice. Então, não tem como ele encaixar aqui em bom por causa realmente das passivas dele, mas aqui nem fede nem cheira. Eu acho que é o lugar perfeito pra ele, tá? Agora, indo pro Asuto. O que falar do Asuto? Ele tinha passivas boas também, que eram passivas de vínculo. Ele tinha status boas, tinha seus status, eram ok, não era mil maravilhas, mas era ok, dava sim pra usar ele. Só que, como meio campista no caso, só que eu vejo que tinha opções muito melhores do que ele. Então eu vou colocar ele aqui também, do nem fede nem cheira, na frente do rapaz que eu acabei de esquecer o nome. Esqueci. Tsurugi, na frente do Tsurugi, lembrei. Agora aqui, vamos pra quem? Pro Feirone, cara. O que falar do Fei? O Fei, eu gosto do Fei como personagem, mas nessa beta do Victory Road ele não tinha muito espaço no competitivo, acaba se tornando fraco, porque assim como a Aphrodite, a passiva dele é de tiro certeiro, que é a pior passiva, no caso, o pior arquétipo do jogo, que é de Breach. Horrível. Aqui eu vou estar colocando em E também, porque eu gosto do Fei, tá? Do clubismo aqui. Agora falando sobre o Hiroto, que não é o Hiroto dos aliens, né? Não é o Hiroto. Ele era bom, ele tinha... Na verdade, ele tinha passivas boas, também era passiva do counter, assim como o Nosaka.
ele não era utilizado como atacante. Como atacante ele fica muito atrás porque tem muitas opções melhores, mas usando ele como reserva, deixando ele na sua reserva, no banco, pra caso você esteja jogando com o time meta, que seria de Just, você acaba fazendo uma falta, você usar ele como reserva, ele é muito bom, tá? Porque ele tem as passivas de counter. Então, mas eu não acho que ele seja tão bom pra ficar aqui em bons. Então vou estar colocando aqui na frente do Tsunami, na categoria de nem fede nem cheira, tá? Agora indo pro Sangoku, o que falar do Sangoku? Sangoku, cara, era um dos melhores goleiros dessa beta. Ele era muito bom, inclusive ele era o que tinha a Hisatos mais barata entre os goleiros, então apenas com um choque você já conseguia tá usando a Hisato de defesa dele. Ele era muito bom, só que ele não tinha passivas muito boas de absorção de barreira, então ele não conseguia chegar a números muito altos, tá? Por isso ele não entra aqui, ele não entra em lenda, ele entra em bons, na frente do Kazemaru. Ele era ótimo, inclusive os gringos adoravam usar o Sangoku como seu goleiro principal, seu goleiro titular. Agora falando do melhor jogador dessa beta, Kirino. Ele tem passivas muito boas, que são a de vínculo também, que é de vínculo. E além disso, ele tem os melhores status de meio campista do jogo. Só que tem um porém, é pra embate. Pra choque ele é horrível. Se fosse pra choque eu colocaria ele aqui, tá? Mas pra mim ele continua sendo, mesmo sendo fraco pra drible, ele continua sendo o melhor meio campista desse jogo. Eu vou estar colocando ele em bom na frente do Nosaka. Inclusive, esses dois aqui é bem debatível, tá? Até porque o Nosaka, ele tem vantagem de elementos sobre o Kirino. Mas, mesmo assim, o Kirino ainda vence mais matches em embate contra o Nosaka. Ele vence mais. Claro que isso depende muito do time que você tá montando. No meu time, o Kirino, meio campista central, sempre ganhava no Osaka. Era uma raridade ele perder. Era muito difícil. Agora, tá. O Koguri, eu não lembro a passiva dele. Vamos olhar na filinha. Tá, cadê o Koguri? Aqui, o Koguri era de counter. Mas sendo sincero, gente, ninguém usava Koguri, tá? Ninguém usava Koguri. Tem opções melhores, 1000 vezes melhores que o Koguri. Então, eu vou estar colocando ele aqui como meme demais, porque ninguém usava Koguri. Não tem pra que você usar Koguri, tá? Agora, no Caria, meu amigo, esse cara aqui era muito bom. Você usava ele, como eu falei antes, com o Tachimukai para potencializar o Tachimukai, porque as passivas do Caria são muito boas, tá? E além disso, ele também, além de potencializar o Tachimukai com suas passivas que bonificam jogadores do mesmo elemento quando estão próximos, ele também vai dar um pouco de counter pro seu time, o que é excelente. Então ele vai estar entrando aqui na categoria bom. Itinose, cara. O Itinose eu gosto muito do Itinose, já usei muito o Itinose como um dos meus meio-campistas. Ele é muito bom. Ele tem passivas de vínculo, ele tem uma Hisatos que é bem barata, então era muito fácil você usar ele para combar com outro atacante que tivesse vantagem sobre o goleiro adversário. Eu usava muito essa estratégia e praticamente, se você começasse com a bola, ganhasse um farmzinho, ganhasse 30 de tensão, praticamente você já conseguia fazer um gol direto. Então eu vou estar colocando ele em bom também, tá? Agora o Fudo, cara. O Fudo, ele é de jogo sujo. Eu não usei muito o Fudo no meu time principal, até porque ele não tinha espaço no meu time. Mas no time de roleplay, ele era ok, ele era bom, não era ruim, não é um jogador ruim. Ele tem bons status, ele tem status muito boas, mas quando você coloca o meta no meio, ele não tinha muito espaço. Não só ele, como todos os jogadores que não estão no meta por causa do arquétipo. Mas dentro do time de jogo sujo, ele era bom. Eu vou estar colocando ele aqui como nem fede nem cheira, atrás do Tsurugi, tá?
O Kido, cara, o Kido, ele é bom, tá? Ele tem passivas de Justice, se eu não me engano. Deixa eu estar conferindo aqui pra estar falando merda. Isso. Ele tem passivas de Justice, só que é difícil você ver uma pessoa usando o Kido, tá? Realmente, porque tinha opções melhores do que ele. Realmente ele não foi um jogador muito utilizado, tá? Ele tinha Pinguins Imperiais e Illusion Ball, tinha status ok, mas dentro eles tinham opções melhores, tá? Mas vou estar deixando ele aqui na frente do Tsurugi, no nem fere e nem cheira, tá? Agora, indo para a Toko, ela não era ruim, tá? Ela tinha passivas boas até. Ela é do time de tensão, assim como alguns outros jogadores aqui. Ela tem passivas boas que ajudam o goleiro na barreira. Eu acho ela muito boa até, na verdade. Eu acho ela assim, é como eu falei antes, gente. O tensão não era meta. Tava bem longe de ser meta, mas sim era um time que dava pra você jogar com alguns jogadores. Só que a Toko eu não via ela muito encaixada entre esses jogadores. Você tem opções melhores como o próprio Tsunami, tá? Então eu vou estar deixando ela aqui no nem fede nem cheira, atrás do Midorikawa, tá? Na verdade, tá deixando ela atrás do Kido, na frente do Tsurugi. Acho que encaixa melhor aqui nessa tier list. Agora o que falar do Shindo, cara? Shindo é muito bom, tá? Tinha as melhores passivas do jogo, que era a Justice, e assim como o Ichinose, ele tinha os chutes mais baratos do jogo. Inclusive, você usava um ou outro. Eu já usei os dois, de um lado do outro. E o Shindo, ele era bom, tá? Ele tinha um chute ok. Não é um jogador que você vai estar usando para chutar o gol. E os status dele para atacante não era muito bom, até porque ele não é atacante, sim, o meio campista. Ele tinha drible. Ele não era ruim, muito pelo contrário, ele era muito bom, mas ele não entra nem fudendo em lenda, tá? Eu vou deixar ele aqui na frente do Kariwa. Agora, Fubuki, meu amigo, Fubuki era muito bom, tinha das melhores passivas do jogo, que é a Justice. Não todos os times meta tinham o Fubuki como atacante, como meio campista ou como zagueiro, tá? Ele é muito bom. Eu gosto muito dele, mas eu não vejo ele entrando em lenda, tá? Ele não entra em lenda, ele entra aqui em bom, na frente aqui do Kazemaru, que ele era realmente muito bom. E assim como o Tsunami, ele tem um long shoot que você também pode estar usando para surpreender o seu adversário, tá? Cara, Somioka, eu não tenho muito o que falar. Somioka, meme demais, passivas ruins, chute ruim, status ruim. Somioka, pra mim, ele é horrível, tá? Vai ficar aí meme demais junto com Koguri, sem muita discussão. Raizaki é de jogo sujo. Ele é bom, tá? Eu usava ele mais como meio campista, não usava ele tanto como atacante, porque eu tinha Tsurugi, que era melhor do que ele, principalmente com os goleiros que nós tínhamos aqui. Então, vou estar colocando ele também. Vou estar colocando ele aqui nessa categoria, cara, na frente do Shinsuke. Inclusive esse Shinsuke, não, vou manter aqui. Vou deixar o Shinsuke aqui. Tá, Isaac vai ficar aqui na frente do Ichinose Shinsuke como é. Ok. Isso aqui não tem nem o que comentar, meme demais, tá? E aqui, meus amigos, estamos de frente do melhor atacante do jogo, tá? Mesmo o Hakuryu sendo tiro certeiro, se eu não me engano, ele era Breach, isso mesmo. Ele é o melhor atacante do jogo. Por que ele é o melhor atacante do jogo? Primeiramente, ele tem os melhores status para atacante. Ele tem o maior kick do jogo. E ele é do elemento vento e sua status é muito forte. E como eu falei anteriormente, o melhor goleiro que nós tivemos na beta era o Endo. E o Hakuryu batia na porra do Endo. Então o Hakuryu, ele é lenda, tá? Era muito bom ter o Hakuryu no time. Às vezes você ficava meio... Nem sempre você conseguia encaixar o Hakuryu por causa de outro jogador que tá próximo aí, que eu vou comentar um pouco mais pra frente, tá?
Agora, o Shu, gente, eu gosto muito do Shu, só que nesse meta da beta ele não teve muito espaço, porque ele era Breach, então passiva ruim, logo o jogador acaba ficando meio meme, tá? Mas ele não é tão meme quanto esses memes aqui, então tá deixando ele aqui na categoria E, tá? Agora, meus queridos, vamos para o Zanark. Esse cara aqui, cara, tem muito a discutir, tá? É lenda. Lenda. Por que ele é lenda? Status bom, ele não era o melhor atacante para você driblar, fazer pelos embates. No caso, os choques e embates, ele não era bom nisso. Ele era horrível. Mas, como atacante, ele cumpria seu papel. Ele tinha um kick muito alto, o chute dele era muito bom e ele batia no Sangoku. Então, é como eu tava falando pra vocês, no time de Justice você fica com espaço sobrando pra um jogador, que normalmente você colocava ou Hakuryu ou o Zanark, tem que ter os dois, ou um no banco ou um no campo, tá? Normalmente eu usava o Zanark porque o Fubuki já usava ele como atacante e ele já é do elemento vento, só que nem sempre o Fubuki servia muito, tá? Depende da ocasião, eu já colocava o Hakuryu, principalmente quando o meu adversário não tinha o Sangoku, não estava usando o Sangoku, aí eu aproveitava, tirava o Zanark, colocava o Hakuryu e ficava com os atacantes tipo vento e focava mais em atacar com o Hakuryu porque ele era mais forte, tá? E como eu falei pra vocês, Sangoku era meta, muito usado, um bom goleiro. Então, aquele jogador, atacante, que countera esse goleiro, vai ser muito bom. E o Zanark, que é tipo terra, cautera tranquilamente o Sangoku. Então, todo mundo carregava o Zanark no time, no banco ou em campo. Não tem mais o que falar dele. Agora, sobre o Desalmado, cara. Desalmado, ele é um bom personagem, eu gosto do Desalmado. Mas, nessa beta, ele não é muito bom. As passivas dele são... assim, elas nem fedem nem cheiram, porque ele tem passiva boa para ataque, mas quando chega na parte da defesa ele se torna um peso morto, porque ele não tem uma boa absorção de barreiras, ele não tem muitos pontos de defesa, sabe? Então você não consegue defender chutes muito fortes. Chain, você tá fudido se o cara fizer um chain. Então, pra mim, ele nem fede nem cheira, quase não é. Só não coloco ele aqui porque ele é um ótimo personagem, tá? Visando agora a Clara. Acho que é a mesma coisa, Desalmada, ela nem fede nem cheira, ela tem passivas ok. Não entrava no meta porque tinha opções melhores do que ela. Eu vou estar colocando ela no E também, tá? Só porque ela é de counter, tem opções melhores do que ela, tá? Então vai estar entrando no E. O Goka, né? Se eu não me engano, esse cara que se chama Goka, né, cara? Ele cara, é meio meme. Por que ele é meio meme? Porque ele é jogo sujo. Tá? Não é a pior passiva? Não é a pior passiva. Mas ele não faz um bom papel de zagueiro. Ele tem lá uns ressaltozinhos legais, mas eu não gosto muito dele. Eu diria que a gente tem opções melhores como zagueiro, sim, mas para zagueiros de jogo sujo realmente não tem, você tem que usar ele. Então, meu querido, ele vai estar entrando aqui na frente desses, não é? Porque esses aqui realmente são horríveis quando você se fala de passivas e no meta. Agora, esse aqui, cara, eu já até esqueci o nome dele. Mas ele é muito bom, ele é de vínculo, a passiva dele é de vínculo. Ele é muito bom, tem status boas, status bons. Assim como o Goka também, o Goka. Só que a passiva dele é boa, como eu disse antes. E ele é alto e gordo. Então, às vezes, você acabava interceptando um passe, um cruzamento do seu adversário, porque o bicho era muito alto, cara. O cara ocupava muito espaço. Então era muito interessante ter ele no time. Então, pra mim, ele recebe aqui um espaçozinho na categoria bom, tá? Que falando da Alvida, o Vida, eu não lembro o nome dela, só lembro o nome dela em espanhol, que é a Bellatrix, né? Mas acho que é o Vida, acho que é o Vida, né?
Enfim, ela é uma jogadora boa até, ela é uma boa meio-campista, ela tem passivas que são boas até, não estão no método, mas são ok, que é de tensão, assim como Desalmado e alguns outros que já falei aqui antes. Ela, assim como Desalmado, você usava os dois em conjunto, porque quando você tiver 100% de tensão, o seu ponto de ataque teria um buff de 100%, então acabava sendo tanto quanto forte. Eu usava esse combinho no time de jogo sujo, ela não é ruim, tá? Então vai estar aqui também como nem fede e nem cheira. Vou estar colocando o full daqui pra trás, porque eu acho que esses dois são melhores que ele. E você também, tá? Enfim, continuando. Midorikawa dos Aliens, eu não lembro o nome dele de Alien. O que ele era? Deixa eu lembrar aqui. Ele era counter, gente. Mas assim, tem opções 1000 vezes melhores do que ele pra você usar. Não tem pra que você usar Midorikawa. Você pode estar usando Nosaka, Hiroto, que tem as passivas são melhores. É a mesma passiva, só que a porcentagem é maior deles. Os status são melhores. Então, cara, não tem pra que estar usando Midorikawa, tá? Então, vou estar colocando ele aqui como ok? Isso aqui é meme demais, cara. Não tem nem o que falar muito, é meme. Meme. Aí você me pergunta, é porque ele é meme? Porque ele é tiro certeiro, gente. Ele é horrível. Não é que ele é horrível. Ai, meu Deus, que jogador que tem. Mas a passiva dele é uma merda. Ele não tem passivas porque ajuda o goleiro, sabe? Então é por isso que ele vai... Pra mim, ele tá aqui na meme demais. Agora, o Coma, gente, ele não é meme demais, mas também não é bom. Ele é de jogo sujo. Como eu falei pra vocês, jogo sujo só roda se tiver uma boa combinação. Vou estar colocando ele aqui na frente do Shinsuke, na categoria tá? Porque ele em outras funções ele não era muito bom, tá? Eu não vou dizer que tem opções melhores, porque o time de jogo sujo ele era bem limitado em termos de jogadores, então você tem que usar ele querendo ou não, tá? Você era obrigado. Agora falando sobre a Ashe, o que falar sobre a Ashe? Cara, com certeza uma das melhores zagueiras desse jogo. Ela tem passivas de vínculo. E além disso, quando o time tá com 20% de vínculo, ela dá um buffzinho no ataque, assim como o Itinose. Então era bem comum você ver pessoas usando ela na zaga e o Itinose como meio campista para ter o maior buff no ponto de AT. Então ela era muito boa, tá? Vou estar deixando ela aqui na frente do tema, tá? Eu não considero ela lenda, porque aqui na categoria lenda realmente só entra jogadores picas, fodásticos. E aqui ela é de counter, ela é uma boa opção para você usar como counter comparado às outras que eu apresentei aqui para vocês. Então vou estar colocando ela aqui como boa, tá? E meu amigo Hiroto de Justice, muito forte também. Ele é 1000 vezes melhor que o Goenji como atacante, tá? Então o Goenji perde pro Hiroto. Vou estar deixando ele aqui junto, na frente do Fubuki. Por que na frente do Fubuki? Porque além de ter status muito bom de chute, maior que o do Fubuki, ele tinha status bons para embates, tá? Você podia estar usando ele tranquilamente, porque os status dele eram muito bons. Eu não vou colocar em lenda porque realmente, como eu falei antes, aqui só entra os melhores. Geisel, não tem muito o que falar. É também por causa da passiva. Ele tem status bons, mas a passiva fode tudo. O Burn, a mesma coisa, passivas muito boas. Inclusive o chute dele é muito alto. Eu não lembro se é... Acho que é a mesma coisa do Hakuryu, eu não lembro, tá? Eu posso estar falando merda, mas é muito alto também, um dos melhores atacantes. Mas quando você coloca a passiva, bota no meta, que é o que nós estamos vendo aqui, ele não tem espaço no competitivo, tá? Eu vou estar colocando ele aqui em frente ao Shu e ao Fei. E ao Afrodite também, tá bom? Aqui a mesma coisa, o Wazer, se eu não me engano o nome desse merda, ele é meme, tá? Ele é meme. Porque ele é meme, tiro certeiro era meme demais. E esses dois aqui vou estar colocando na categoria porque eles são ambos são jogadores de jogo sujo, não são ruins,
tá? Não são ruins, não entendam mal. Não são ruins. Mas o time não tava muito forte. Eu consegui montar um time bom até de jogo sujo. Eu conseguia bater de frente com o time de Justice, só que era muito difícil porque a defesa era extremamente fraca. O goleiro era uma merda, o desarmado era uma merda. Ele é horrível, horrível, tá bom? Mas é isso, pessoal. Essa é a minha tier list. Então, pessoal, eu acho que é isso. Vou estar ficando por aqui. Desde já eu já agradeço a você que ficou até o final assistindo esse vídeo. Muito obrigado de coração. Se você puder, tá se inscrevendo aqui no canal e deixando o like, vou ficar muito feliz. Se deixar um comentário, cara, porra, melhor ainda. Eu vou responder você, tá? Valeu, falou e fui!